Ok, vamos lá, vamos começar. E aí, pessoal? E aí, galera, como vai? Aqui quem vos fala é a professora Albertina, especialista em educação, né? E eu venho aqui falar com vocês um pouco sobre habilidades socioemocionais na educação, que é um novo desafio para nós, né? Nós professores, é um novo desafio. E para lidar com esse desafio, com essa coisa de trabalhar com habilidades socioemocionais com os nossos alunos, nós nos deparamos com uma série de problemas, porque é algo novo para a gente. Nós sabemos que o tempo todo, todos nós temos assim uma base de comportamento, tanto dos alunos como o nosso, né? Mas essas habilidades socioemocionais, como ela vem com um nome diferente, ela vem também com uma roupagem diferente, né? E essa roupagem diferente, às vezes, meio que deixa alguns de nós um tanto, vamos dizer, preocupados com essa coisa na sala de aula, né? Então, nós temos aqui algumas coisas que a gente precisa trabalhar e que eu quero aqui falar com vocês. Isso é um bate-papo livre, eu não sou expert no assunto, mas tenho estudado um pouco e sobre esse estudo a gente vai conversar um pouco aqui sobre isso sim. Já fiz algumas palestras nesse sentido e foram bem recebidas até então, estou bastante feliz com isso, né? É claro, quem não fica feliz, não é verdade? Então, a primeira coisa que nós temos que entender aqui nas habilidades socioemocionais é que ver, olha bem essa palavra, ver é ser livre. Eu peguei essa frase na internet de um determinado autor, depois eu passo o nome do autor para vocês. Ver é ser livre. Essa frase também, se ela traduzida, ela vai dar lá naquela frase de Jesus Cristo. Tipo assim, conhecereis a verdade vos libertará, tá? E com isso nós vamos ver é ser livre, a verdade vos libertará. Por quê? Porque nós precisamos de quê? Para trabalhar habilidades socioemocionais, é necessário que nós trabalhemos primeiro o reconhecimento do outro, o reconhecimento e o autoconhecimento de nós mesmos, né? E temos que ter muito estudo individual mesmo, introspecção. É você parar, você estudar, você ler um livro diferente, tá? É necessário que quando nós estivermos em trabalho, com trabalhos em equipe, a gente consiga trabalhar e ter o quê? A gente consiga manter uma boa integração, a participação, perseverança na vida, né, naquilo que a gente está fazendo, aceitação do outro e da gente mesmo, dos nossos erros, dos nossos acertos, porque nós também, essa questão de aceitação, não é só aceitar o que é ruim que o outro faz, não, é aceitar também o que ele faz de bom, aceitar o que eu faço de bom, reconhecer o que eu faço de bom, né? A percepção do meu ambiente, né? Que ambiente eu estou, como é esse ambiente, como que eu percebo esse ambiente. Porque a percepção do ambiente, ela tem muito a ver com aquilo que eu sinto em relação ao lugar que eu estou, não é? E temos perceber a presença das pessoas que estão ali, como elas são, né? Como são essas pessoas, como são as pessoas que estão à minha volta, com que olhos eu olho para as pessoas que estão à minha volta, não é verdade? Temos que ter a questão da colaboração, eu preciso ser um ser colaborativo. Quando eu estou falando assim para professor, eu não estou falando apenas para professor, eu estou falando em criar também no nosso aluno essa coisa de ser colaborativo, né? Para isso nós precisamos de muito treino. Eu vou treinar isso uma semana e já vou ficar bom? Não, isso é para uma vida inteira. Temos que ter solidariedade, trabalhar em nós a solidariedade, a compaixão pelo outro, a compaixão pelo nosso aluno, pela família do nosso aluno, a compaixão pelo nosso colega de trabalho, a compaixão por aquele meio que eu estou inserida. Eu preciso trabalhar a compaixão nesse meio, né? E é claro que nós lidamos com uma série de bloqueios em relação a isso, né? Nós temos para trabalhar, para lidar com todas as palavras que eu falei aqui bonitas, né? Nós temos que ter muita coragem, então para isso é necessário reconhecer os nossos medos, tá? E esses medos que nós temos, eles se transcrevem de várias formas. Ele vem em forma
nós temos que trabalhar o medo da rejeição, nós temos que trabalhar o medo da própria história que a gente tem, nós temos que trabalhar a questão do julgamento, que a gente tem o mau hábito de julgar antes de conhecer todas as coisas, é uma coisa nossa, é uma coisa própria do ser humano. Raramente existe uma pessoa que não olha e que já não julga, né? Temos que perder o medo de aparecer, de fazer bem feito, porque às vezes eu deixo de fazer alguma coisa porque vão falar que eu sou aparecidinha, por isso eu não vou fazer isso. Não, você tem que fazer se você sabe fazer bem feito, não é verdade? Temos que perder o medo de se expor. A gente tem que se expor. Nós temos que estarmos abertos à vulnerabilidade. Nós precisamos ser vulneráveis. Ser vulnerável é se colocar numa condição de avaliação das outras pessoas e avaliação da gente mesmo. É se colocar numa situação de risco dentro da nossa conduta e da nossa profissão. Da nossa conduta profissional na nossa profissão, corrigindo aqui, tá? Para isso nós vamos precisar superar muitos limites, e é muito difícil superar limites. Eu posso dizer para vocês que é algo assim que a gente luta todos os dias nós estamos superando limites, né? É limite com a pessoa que conversa comigo, é limite com a minha família, é limite financeiro, é limite com a minha emoção, é limite do meu comportamento, é o limite da tolerância, é o limite dos insucessos, o sucesso, porque também não podemos deixar com que ele tome conta da nossa vida e nos engula, né? E temos também que superar os comentários que vão fazer em relação a gente, a nós, a eu, profissional da educação, porque esse vídeo está bem direcionado para professores, para educadores em geral. E também quero dizer para vocês o seguinte, que esse vídeo não serve apenas para profissionais de educação. Apesar de estar falando sobre habilidades socioemocionais se aplicam em qualquer área da nossa vida. Se aplica na família, se aplica no mundo do trabalho, se aplica na sociedade, na minha academia, onde eu estiver, eu tenho que estar trabalhando o tempo todo, exercitando o tempo todo essas habilidades socioemocionais. Aí vem uma pergunta, mas que raio é esse de habilidade socioemocional? De onde trouxeram isso? De onde vem isso? Habilidade socioemocional é um tema recorrente, é algo que a gente vive lidando com elas todo dia. Quando me deparo com qualquer situação, o comportamento que eu tenho, se for bom ou se for ruim, ou é uma capacidade ou incapacidade de liderar, ou de trabalhar, ou de desenvolver, ou de exercitar as minhas habilidades socioemocionais. Então, habilidades socioemocionais, num conceito bem rápido assim, vou até ler aqui, são as competências. As competências socioemocionais são habilidades que você pode aprender, são habilidades que você pode praticar e são habilidades que você pode ensinar, certo? Então, como que eu posso aprender? Olhando, me autoanalisando no momento que eu estou diante de situações de conflito emocional, vamos dizer assim, né? Como que eu posso ensinar? Eu posso ensinar quando eu chamo o outro, ou eu chamo uma criança, ou eu até me calo diante de uma situação, eu estou ensinando uma habilidade socioemocional para qualquer pessoa que esteja junto de mim num dado momento, certo? Então, como que eu posso ensinar isso para o meu aluno? Ensinar ele a ser mais tolerante, a ser mais tranquilo. E a mim, como que eu posso aprender habilidade socioemocional? É olhando para dentro de mim, olhando para o meu agora, é contando até 10. É batido esse conceito de contar até 10? Mas ele funciona, né? Então, às vezes a gente fala, conte até 10, mas nem todo mundo exercita contar até 10, não é? Nas teorias das inteligências múltiplas de Gardner, nós vamos nas últimas duas, que é a relação interpessoal e a relação intrapessoal, elas vêm tratar dessa questão das habilidades socioemocionais, porque para trabalhar com as habilidades socioemocionais é necessário que eu tenha bom relacionamento interpessoal e eu tenha primeiramente bom relacionamento intrapessoal, como eu me relaciono comigo mesmo. Por quê? Porque nos relacionar comigo mesmo
Bem é conseguir me relacionar bem com as outras pessoas também, não é? Eu preciso na outra pessoa interpretar gestos, interpretar sentimentos, interpretar palavras, entendeu? Isso, as pessoas que fazem esse trabalho muito bem, somos nós, professores, são os psicólogos, são os gestores em geral, eles devem ter essa habilidade. E o professor também é um gestor da vida dele, é um gestor da sala de aula, porque os gestores de escolas fazem aquela gestão geral, mas quem faz esse trabalho de gerir, entendeu? A sala de aula é o professor. Então o professor é um grande gestor, porque enquanto um gestor de escola lida na sua essência com pessoas adultas com problemas maiores, né? O professor lida com aquela criança, que é um serzinho que você tem que ter uma sensibilidade muito maior para trabalhar com ele, né? Na questão intrapessoal, nós precisamos trabalhar bem os nossos estados emocionais, os nossos sentimentos, como raiva, alegria, tristeza, sentimento de culpa, sentimento de desespero diante de algumas situações, intolerância diante de algumas situações, não é? Professora, é muito fácil falar sobre isso quando você não está numa sala de aula ou quando você não está numa escola. Eu sou cria de escola, né? Eu sou cria de escola. Desde os meus 2 meses de vida eu vivo dentro de escola. Então eu vejo isso o tempo todo e nem por isso eu sei fazer tudo isso, porque nós somos falhos. Nós precisamos reconhecer isso em nós mesmos. Nós precisamos reconhecer na inteligência intrapessoal, nós precisamos reconhecer os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos. Nós precisamos reconhecer se nós conseguimos resolver os nossos conflitos internos com tranquilidade, sem explodir, sem jogar coisas na cara das pessoas que estão à nossa volta, sem sair do nosso eixo, porque o nosso eixo é o emocional. Nós vamos sair em alguns momentos? Vamos, em alguns momentos nós vamos sair. Somos passíveis de sair. Enfim, ninguém aqui é Deus, né? Nem nenhuma outra entidade do sobrenatural, né? Sei lá se elas saem também, né? Do eixo ou se não saem. Isso aí é algo muito relativo, né? Nós precisamos ser pessoas focadas, né? E determinadas naquilo que a gente faz. Isso é uma coisa extremamente difícil. Não é fácil. Então precisamos ter muito autodomínio disso daí. E temos sempre que perceber o eu e o outro, tá? O eu e o outro, como eu sou, como o outro é. Entendeu? O que em mim se reflete no outro? O que eu vejo no outro que também está em mim? Então é necessário, como se diz, considerar o que eu estou vendo no meio, que meio eu estou criando para mim. Eu preciso construir o meu meio, ou de repente me calar no meu meio, olhar para aquilo que acontece, não é verdade? Então, essas são as habilidades socioemocionais que nós precisamos trabalhar no meio onde nós convivemos. Estou falando aqui direcionado a habilidades socioemocionais tiradas da BNCC, lá da nova BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, mas essas habilidades o aluno, quando aprende, ele vai levar para o mundo do trabalho. Então, lá no mundo do trabalho, é necessário que esse aluno também saiba já lá trabalhar essas emoções. Já tenha lá um certo domínio. Ele não vai dominar as emoções, mas ele vai saber se comportar quando ele sentir uma dessas emoções. Aí, o que nós devemos fazer, então, diante dessa nova coisa aí que vem falando pra gente, que vem ditando as novas regras dessa coisa chamada habilidades socioemocionais? Nós vamos ter que fazer o seguinte: nós temos que quebrar os nossos paradigmas. Quebrar os nossos paradigmas. O professor deve ser um estudioso de si. E ser estudioso de si é ter autoconhecimento, é se conhecer diante do contexto onde eu vivo, é se conhecer diante do contexto que eu habito.
com as pessoas que eu lido, com aquilo que eu faço, com aquilo que eu trabalho, com aquilo que eu preciso desenvolver nas outras pessoas que estão à minha volta, porque o meu comportamento, ele não desenvolve só a criança, mas ele também corrobora para a melhor ou para a pior de quem estiver perto de mim, não é? Então, eu tenho que considerar que eu tenho a minha própria história, eu não preciso ser igual a todo mundo, eu posso ser diferente, mas o ser diferente carrega uma grande carga de respeito e de responsabilidade. Existem alguns conteúdos de neurociência, né, que tem modelos que definem, que dizem que a neurociência, ela diz que existem modelos que definem a nossa realidade. Então, nós também temos que buscar na nossa origem, de onde nós estamos vindo, o que nós tínhamos lá, como era o nosso comportamento em família, como era a comunidade que a gente vivia, como era o meio que nós lidávamos, para saber o que nós estamos reproduzindo aqui do nosso passado, o que nós estamos reproduzindo aqui da nossa essência, porque o nosso DNA, ele vem sendo moldado a gerações, a várias gerações atrás, desde trás lá, né, há muitos anos atrás, ou até, sei lá, décadas. Me referindo a uma fonte segura que a maioria das pessoas conhece, é que lá na Bíblia tem um capítulo lá no Velho Testamento que diz, até fala de uma forma bastante dura, né, tipo assim, e as maldições alcançarão até a quarta, a maldição dos pais alcançarão até a quarta geração dos filhos. Nós somos filhos de alguém. Então, o que tem dos nossos pais na nossa vida? Entendeu? Respeito a quem não tem essa visão religiosa, que vê de outra forma, né? Mas então saímos do campo desse aspecto religioso e vamos para o aspecto da neurociência, vamos para o aspecto do DNA. Quando desenterram uma pessoa lá muitos anos atrás, até gerações atrás, para saber se o fulaninho que está vivendo aqui hoje é filho ou tem algo a ver com aquela pessoa lá atrás, não é? Então, se você não acredita numa coisa, tem outra base científica para você acreditar. Eu aconselho vocês, numa busca de autoconhecimento, procurar esses conteúdos, que a internet está cheia de conteúdo maravilhoso sobre autoconhecimento, para a gente chegar num crescimento onde a convivência com o outro, onde o nosso trabalho, onde o nosso fazer no dia a dia se torne algo mais fácil, mais maleável e mais tranquilo, certo? Nós temos que consertar as nossas emoções doentes, né? Temos que considerar os sabotadores da nossa existência. Quais são os sabotadores da nossa existência? São muitos, na verdade, mas está fácil aí, aquela coisa, depois eu faço, pode buscar, pode procurar, pode ir lá na ciência e ler, que você vai encontrar referências de que você não está fazendo as coisas daquele jeito, você está fazendo de forma como você está fazendo, porque você não encontrou o seu ponto de referência para sair da ação para a reação, ou seja, do lugar, vamos mudar esse discurso aqui, do lugar parado para um lugar de movimento. Vamos tirar esse ação-reação. Vamos falar do lugar parado para um lugar de movimento, de onde você está estacionado para um lugar de movimento, entendeu? Da inanição para o movimento, certo? Precisamos estabelecer hábitos saudáveis na nossa vida, né? Hábitos saudáveis como nos exercitar, estar entre amigos, fazer todas essas coisas, né? Temos que ter muito cuidado com a crítica que sofremos. Não podemos deixar que as críticas nos levem para um lugar ruim. Tem um ditado que fala assim, que tem crítica construtiva e crítica destrutiva. Eu acredito que crítica é crítica. Se ela é destrutiva ou se ela é construtiva, depende de quem a recebe. Então, como que eu estou recebendo a crítica? Não é verdade? Outro sabotador da nossa existência, sabotador da nossa vida, que tem uma força danada sobre a gente, é a ansiedade. De repente a gente fica num looping
de ansiedade o tempo todo, no looping, no pensamento, de uma coisa ali que vira e não me deixa andar. Então é necessário que eu faça o quê? É necessário que eu quebre isso. E como que eu quebro? Agindo, né? No final aqui desse vídeo eu vou passar para vocês o nome de alguns livros, né? Algumas leituras, assim, coisa bem simples para vocês começarem a trabalhar. Eu sei que muitos de vocês, muitas das pessoas que estão vendo esse vídeo, elas já leem, já fazem esse trabalho, mas tem muita gente ainda que precisa de saber, ou até pessoas dentro da nossa casa mesmo. Às vezes eu sei, mas quem está do meu lado não sabe, então é necessário que eu indique, né, conteúdos dessa natureza, né? Outra coisa que tira a gente da hipervigilância, que é mais um dos sabotadores, é a questão que muitas pessoas já têm, que é nas igrejas, como é que se diz? A espiritualidade, para quem não vai nas igrejas, que a espiritualidade envolve isso tudo, né? Envolve religiões, envolve religiões consideradas cristãs, não cristãs, todas elas, né? Tudo aquilo que diz respeito a um ser divino que se adora está relacionado à espiritualidade, não é verdade? E isso é algo muito bom. Eu acredito que muita gente faz, mas de repente não faz com a frequência que deveria. Confesso aqui também que eu não sou a melhor das referências, mas já sei que isso é algo que me faz muito bem, não é verdade? Outra coisa que nos tira, né, que adoecem as nossas emoções, são os problemas da nossa vida, coisas naturais que todo mundo tem, e uma das coisas da modernidade que está enlouquecendo a população, que está enlouquecendo todo mundo, é a questão das mídias sociais. As pessoas, por conta das mídias sociais, muitas vezes deixam de fazer coisas maravilhosas, como, por exemplo, dar atenção para a família, como, por exemplo, fazer atividade física, como, por exemplo, desenvolver uma atividade diferenciada dentro de casa, né? Então, é necessário que a gente tenha cuidado com essas mídias sociais também, não é verdade? E temos que ter, então, diante disso tudo, nós temos que ter uma postura profundamente ética diante de nós mesmos, né? Que postura eu estou tendo diante de mim? O que eu estou fazendo comigo? Então eu tenho que olhar para isso com muito carinho, com muito cuidado, porque eu sou objeto de mim mesmo. E se eu sou objeto de mim e não cuidar de mim, ou se você é objeto seu e não cuidar de você, naturalmente você vai estar fazendo mal tanto para si como para quem está à sua volta. Não é verdade? E temos que ter postura profissional, temos que ter responsabilidade social, temos que ter responsabilidade com tudo aquilo que está à nossa volta, com todas as pessoas que estão à nossa volta, com tudo que comporta o universo onde eu vivo. E esse universo, ele pode ser pequeno, dependendo da minha mentalidade, e ele pode ser muito grande, a nível global, nível mundial, planetário, vamos dizer assim. Porque essas habilidades socioemocionais, eu vou levá-las para onde eu for, onde eu estiver. Então é necessário que eu tenha uma concepção de comportamento em qualquer lugar que eu estiver, não é? Eu preciso reconhecer os meus limites, as minhas fraquezas, reconhecer as competências, as habilidades próprias para me relacionar com as outras pessoas também, não é? Temos que ter resiliência, né? Equilíbrio, né? Isso é uma construção permanente, a cada dia, a cada minuto, a cada segundo, né? Existem algumas técnicas de relaxamento e concentração que elas são muito boas, elas nos trazem um grande equilíbrio, né? E essas técnicas, elas nos deixam mais tranquilos, nos deixam com mais capacidade de me relacionar com as pessoas, com a minha volta, com o meu cônjuge, com a minha família, em qualquer lugar que eu estiver, até com o meu cachorro, com o meu gato. Se eu for uma pessoa equilibrada, eu não vou sair chutando o meu cachorro nem chutando o meu gato, porque isso vai trazer um retorno ruim para mim, né? E isso também o professor pode ir trabalhar na sala de aula. Quem trabalha em outro local pode trabalhar com os colegas de trabalho, né? Pode sugerir ou pode desenvolver, se já for um chefe, alguma coisa assim, né? Que são técnicas de concentração e técnicas de relaxamento, né? E que a gente
pode fazer e depois sai todo mundo mais relaxado para trabalhar com mais tranquilidade, né? E se tratando de educação, como nós estamos aqui falando, é um vídeo que serve para todos, mas ele é especificamente voltado para a educação, nós temos que trabalhar práticas pedagógicas inovadoras, né? Que são outras formas que nós podemos estar desenvolvendo, nós podemos desenvolver com os nossos alunos, né? E que vão fazer com que eles se tornem mais calmos, mais participativos, mais tranquilos, né? Estou falando num tempo inoportuno? Talvez seja, né? Então, é necessário que a gente trabalhe isso de forma consistente e abrangente na nossa sala de aula. Então, quero aqui dizer para vocês, não sei se vai dar tempo de falar nesse vídeo ainda, né? Porque já veio o avisozinho aqui de que o limite está acabando. Eu vou dizer aqui para vocês, vou deixar na descrição do vídeo o nome de alguns livros e alguns autores que vocês podem ler, tá? Para que vocês adquiram conhecimento sobre a área da educação e conhecimento sobre essa questão do se ver, entendeu? E vou aqui agora, o vídeo está me avisando o tempo todo que está acabando, estou ficando apavorada. Vou dizer para vocês que foi um prazer muito grande falar um pouco sobre isso e dizer que nós somos os grandes agentes da educação nesse momento da educação no Brasil. Somos nós, base que estamos fazendo a educação, tá? Estamos com um novo ministro e precisamos ter o nosso foco aqui, na base, onde a gente constrói a cada dia, certo, gente? O vídeo seria um pouco mais longo, mas no próximo vídeo eu continuo o assunto e cito outras fontes que vocês poderão consultar para fazer da nossa prática, nós podemos consultar